bem, estamos de volta com você hoje falando sobre esse tema, enfrentando os ataques do inimigo. Aqui temos a história de Pedro, que estava naquela cadeia, naquela prisão, mas que a oração não foi impedida. Eles podiam orar. Ali tinha uma igreja orando, intercedendo, e justamente porque eles oraram, Deus pôde agir. Um anjo veio. Então, isso pode nos dizer também que por causa que eles estavam orando e por causa da confiança que Pedro tinha em Deus, essa confiança trazia paz. Num lugar difícil de ter paz, no lugar onde ele estava preso, sem saber o paradeiro, o amanhã, sem saber o que ele iria comer, aonde ele iria ir, o que ele iria fazer. Quer dizer, é um momento muito incerto para a gente sentir paz no coração. Mas quando nós temos Deus, o inimigo não pode roubar essa confiança que gera paz. E também, o inimigo, ele não pode impedir, não é, o trabalho dos anjos. E aí o anjo veio, e aquele anjo fez algo tremendo. Ele, além de aparecer ali para Pedro, iluminar aquele local, ele quebra as amarras, né? Então isso mostra para nós também que as amarras aqui, né, não há correntes, né, de Satanás que Deus não possa quebrar. E ali aquelas correntes que pareciam que podiam deter Pedro foram totalmente, né, caíram por terra. Então hoje nós podemos dizer também na tua vida que as amarras que o inimigo tem colocado sobre você, sobre a tua saúde, sobre as tuas emoções, sobre os teus planos, sobre a tua família, sobre o teu casamento, não tem corrente que quando você ora, jejua e clama por Deus, que Deus não pode fazer cair por terra na tua vida também. Aqui é um exemplo, né, disso aqui na palavra de Deus. Especificamente, se a gente for olhar aqui, é o versículo 7, para quem está acompanhando aqui, estamos fazendo uma leitura dessa passagem, não é isso, Cláudio? Eu estou tão feliz que o Cláudio está aqui hoje, é uma bênção, ministrando aqui com a gente. E aí, Cláudio? Você está no capítulo 5, você está falando de amarras, né? É, de amarras, né? Que tem coisas que essas amarras estão... o Pedro tinha pensado, aqui eu não saio, agora eu estou dentro da cadeia que te saí. E dentro da cadeia do próprio lugar, ainda amarrado por correntes. É claro que Pedro estava orando, é claro que Pedro estava esperando em Deus, estava confiando. Mas entenda bem, Pedro tinha visto que Tiago tinha morrido. Ele poderia estar ali e estava se fazendo um rebuliço, dá para você ver pelo versículo anterior, de que a sua morte seria no outro dia, a sua execução seria no outro dia. E mesmo assim, ele vai dormir tranquilo. Eu não sei se ele estava ali esperando que Deus fosse libertá-lo, ou talvez, Raquel, ele estivesse ali esperando até a própria morte. Seja o que Deus quiser, estou fazendo a vontade de Deus. Se isso me custar morte, que me custe. Porque ele fica espantado. Você vê que de vez em quando ele mesmo procura se beliscar ali. É real, estou tendo um sonho, isso é verdade. Mas entenda bem, mesmo na expectativa de estar na dependência de Deus, e com amarras e com correntes que talvez pudessem ser definitivas, ali você vê a intervenção de Deus quebrando e removendo aquelas cadeias. E é isso que Deus pode fazer contigo. Ele pode remover as cadeias da sua vida. Cadeias de drogas, cadeias financeiras. Eu não sei o que está amarrando. As amarras das pessoas são diferentes. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Tem pessoas que são amarradas com coisas que a gente fala, mas como é que o cara ficou amarrado naquilo? As pessoas são diferentes. As cordas que amarram as pessoas são diferentes. Mas eu quero dizer que não importa o tipo de amarra ou de cadeia que você está. O que eu quero te ressaltar é que Deus pode fazer uma intervenção na sua vida, na história da sua vida. Uma palavra assim bem marxista, intervir na história. Intervenção na história. Mas na verdade é isso que ocorre. Deus faz uma intervenção na história do homem e muda aquilo que é miséria para alegria, muda o cativeiro para a liberdade. E você vai poder dizer lá como os exilados no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estávamos no cativeiro, mas Ele quebrou o cativeiro e agora nos colocou livre. Então, glória a Deus por isso. E isso é tão tremendo porque a gente pode ver também, Cláudio, que Satanás, ele não pode fechar as portas que Deus abre.
à medida que aquele anjo foi entrando, as portas foram se abrindo. Tem um versículo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que diz: tu tens uma porta aberta diante de vós, que ninguém pode fechar. Eis que tu tens uma porta diante de vós, que ninguém pode fechar essa porta. Então, à medida que o anjo ia entrando, as portas iam se abrindo. E quando Deus abre uma porta na sua vida, ninguém vai fechar aquela porta. Não tema o teu coração com as pessoas, não tema com fulano ou com beltrano, porque quando Deus quer libertar e quando Deus abre, ninguém pode impedir. Está aqui bem claro, está no versículo 10. À medida que o anjo ia entrando ali, nem os guardas, nem corrente, ninguém pôde impedir o agir de Deus. Amém? Que nos leva também a mais um outro pensamento interessante, é de que Satanás, ele não é fiel aos que o servem. Se você vê aqui o que acontece quando Pedro sai ali daquele local, no versículo, eu acho que aqui está no versículo 7, né? Ou no versículo 8, 9, diz aqui como que os soldados depois foram, eu acho que no versículo 19, né? Eles estavam ali, então, foram castigados, eles foram, veio ali o próprio, né, chefe falar: por que vocês não estavam vigiando Pedro, deixaram isso acontecer? A verdade é que o inimigo, ele não tem compromisso, sabe? Aquele que serve ao inimigo nunca é recompensado. Olha só aqueles homens que colocaram Daniel ali naquela fornalha, aliás, aqueles homens, né, junto ali, e junto aqueles 3 amigos de Daniel, quem estava ao redor ali, que estava colocando eles, morreram. E todos aqueles que estavam também, os profetas de Baal, mostra para nós que aquele que está cumprindo o plano do inimigo não será recompensado por ele. Isso é forte, né, Cláudia? E a gente vê essa mesma história aqui se repetindo nessa passagem aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, né? Que ele não é fiel. E aqui também Satanás não pode impedir o cumprimento das promessas de Deus. Eu sei que eu estou pulando um pouco aqui porque a gente tem pouco tempo. Quando eu pensei do Cláudio aqui. Eu estou observando, você pulou 3 pontos aí e abriu a brecha no caminho. Mas olha só, porque a gente tem 5 minutos. Eu só queria que você falasse um pouco sobre esse pensamento aqui, Cláudio, porque em outras passagens a gente vê que Deus tinha dado uma promessa de longevidade na vida de Pedro, né? E queria aquela música que fala: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos e promessas que ele tem feito. Eu acho que vai ser por aí, né? Basicamente foi isso. É que a Raquel está com certeza se referindo aí àquela passagem de Pedro, quando Jesus ressuscitou e serviu aquela ceia de peixe após a ressurreição da beira do mar. Isso, é sobre essa João passagem, 21, né? João 21, aonde foi falado a Pedro quando tu fores velho, quando né? tu fores velho, alguém vai te levar para lá e para cá, mas quando tu está novo para fazer, a minha vontade vai pregar e vai cuidar do meu rebanho. Então, basicamente, foi isso aí, de que tinha uma promessa de longevidade, porque Jesus falou, então não morreria, a vida dele não acabaria ali naquele momento, porque Deus tinha um plano ainda, conforme falado ali em 21, tinha uma promessa. É basicamente isso aí, né? Então, com a promessa de Deus na sua vida, o diabo não vai fazer com que Deus venha quebrar a promessa dele para você. Não há força no inferno, não há força de anjos, de demônios, de nada que vai interromper, que vai destruir planos e projetos que Deus tem já falado sobre a sua vida. Mais cedo ou mais tarde vai se cumprir, porque Deus é poderoso para fazer isso. Não tem, aqui não é promessa. O homem pode prometer e às vezes não pode cumprir. Ele falha nas suas promessas. E como nós falhamos? E como nós falhamos quando nós prometemos? Às vezes a gente fala algo, até para os filhos, até para os amigos, ou até para pessoas que a gente se relaciona, que a gente pensa que a gente vai poder cumprir. Mas às vezes tem uma circunstância alheia a nós que nos limita, porque nós somos seres limitados. Mas quando você fala de Deus, você está falando de um ser infinito, todo-poderoso,
onisciente, todo poder no céu e na terra está nas mãos dele. Então ele tem o único, aliás é o único, que pode dizer, vou fazer isso e aquilo vai acontecer. Então, a promessa que Deus tem falado sobre a sua vida, ela há de se cumprir, mais cedo ou mais tarde. A única coisa que você tem que fazer é esperar, aguardar com paciência e com perseverança. É verdade, que nos vai pensar também em Abraão, né? Abraão, ele perseverou, foi paciente, Deus prometeu, não se cumpriu tão cedo como talvez ele pensasse, não é? E hoje, quem sabe, você também está aí preocupado com o tempo, né? Isso que nos preocupa às vezes. Ah, Deus prometeu, mas eu estou ficando velho. Deus prometeu, mas eu já estou passando da idade de ter filhos. E Deus prometeu isso e ainda não se cumpriu. Mas a verdade é que Deus é fiel. E aqui, Pedro estava num momento muito difícil, mas Jesus havia falado, olha, você quando ficar velho, então ele sabia que tinha uma promessa de Deus na vida dele. Isso é tão importante. Só que é importante na hora de enfrentar a adversidade, as circunstâncias contrárias, os problemas, os obstáculos da vida. Na hora que você está aí, é na hora que a sua fé é colocada à prova. Na hora que tudo se fecha, que os amigos vão embora, que a tua conta no banco está no negativo, que você está devendo aí 4, 5, 6 meses de coisa. É que o diabo vem falar para você, aquilo que Deus prometeu não vai se cumprir. É nessa hora é que você tem que saber enfrentar o inferno e saber que Deus vai cumprir. A circunstância que você está vivendo é uma coisa, mas a promessa de Deus é outra coisa. Porque o crente não anda por aquilo que ele vê e nem por aquilo que ele sente. Ele anda em cima da palavra e das promessas de Deus. Então, as circunstâncias podem ser as piores, mais caóticas. Algemado, preso, decreto de morte, estão preparando a minha morte para amanhã, já mataram meu companheiro hoje, é o fim amanhã. Mas se Deus tem promessa, pode saber que você vai viver além daquilo que está acontecendo para poder ver as bênçãos de Deus, poder chegar numa plenitude total. E terminando aqui, Cláudio, pena que nosso tempo já estourou, né? Satanás não pode impedir o crescimento e o progresso da obra de Deus. Ele achou que prendendo Pedro ia acabar tudo, a igreja ia acabar, os irmãos iam parar de orar. Pelo contrário, quando ele começou ali prendendo aquele líder, que ele era um líder, Pedro, né? Um apóstolo, um homem que estava liderando ali aquela igreja, a palavra de Deus no mesmo capítulo 12, no versículo 24, diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O inimigo pensa que ele vai acabar com tudo, né? Mas ali teve uma igreja atuante, orando. Um homem que estava ali sabendo que Deus tinha planos, confiando, descansando. E claro, o agir de Deus tremendo. E claro, a palavra de Deus, mesmo com essa perseguição, com tudo acontecendo, a igreja não sofreu. Ela, pelo contrário, ela sofreu, mas ela cresceu, multiplicou. É incrível isso. Raquel, eu queria pegar esse pensamento, retirar de nível de igreja, de instituição, e trazer para o nível local. Volta para a Bíblia aberta aí e volta nesse pensamento último que você falou. O diabo não pode impedir, o que você falou aí, o avanço? O crescimento e o avanço. O avanço. O diabo não pode impedir essa algema, essa prisão, não vai impedir. Você não vai será destruído. O que Deus tem para você é mais, é maior. Esse não é o seu fim. Então, o diabo não tem condições de trazer essa destruição final. Amém. 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 Cláudio, apenas Acabou. Acabou. Nós vamos agora concluir. E você está aí sabendo que, se você quiser olhar mais, essa passagem está aqui, Atos capítulo 12. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, voltando em oração com você, fazendo clamor a Deus pela tua vida. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero